Cuba é uma ilha bem conhecida hoje e atualmente no cenário do mundo por vários motivos. É comunista, é um país com belas praias, um país com carros antigos que ainda tá vivendo no passado, entendeu? Resumindo, galera, o país não se desenvolve. O país também é uma ditadura. O atual presidente se chama Miguel Díaz, que sucedeu Raul Castro, irmão do primeiro ditador Fidel Castro, que morreu em 2016. Muita gente não sabe a história de Cuba, sabe o fato que lá foi onde aconteceu a crise dos mísseis de Cuba, mas eu vou explicar um pouco a história, vem comigo que eu vou explicar a vocês. A história de Cuba começa lá nos anos 6000 a.C., quando tribos de várias partes lá do que hoje é a América Latina populou as ilhas, entendeu? E eles viveram lá em paz até 1412, quando os espanhóis exploraram a ilha. E mais tarde eles integraram Cuba junto com quase toda a América Latina, o que hoje é México, outros países lá da América Latina, incluindo aquela área toda, como parte do Império Espanhol. E desde então, galera, vamos falar que a população cubana lá era bem reprimida, abre aspas. Igual a várias colônias, galera. Lá em Cuba tinha muita escravidão. Basicamente, galera, Cuba era uma colônia como qualquer outra, com muita escravidão, fome. Os espanhóis exploravam Cuba muito. Vamos lembrar que isso foi durante meio que o fim da época medieval e o início do atual século, entendeu, galera? Naquela época isso era muito normal. Só que nos anos 1700, as coisas estavam mudando. Nos anos 1700, Cuba era o seguinte: os nativos cubanos de lá já estavam na sua minoria no país, porque nessa época a maioria da população eram pessoas de origem europeia, principalmente da Espanha, e escravos africanos que estavam lá devido à produção de cana-de-açúcar, etc. E nessa época vários cubanos já começaram a ter umas ideias revolucionárias, entendeu? Em 1776, as 13 colônias na América do Norte do Reino Unido se rebelaram e juntas elas formaram o que hoje conhecemos como United States of America, Estados Unidos. Vamos dizer que a Revolução Americana inspirou os cubanos para fazer algo parecido. Nessa época já havia tido revolução pra caramba. Por exemplo, teve a Revolução Francesa, que fez o rei Luís XVI perder a cabeça. Também teve as Guerras Napoleônicas e teve várias outras coisas lá. Agora vamos para os anos 1800, que é quando os cubanos realmente colocaram seu plano em ação. Nessa época, vários cubanos já haviam se armado e já estavam tentando causar umas revoluções contra os espanhóis. Porém, galera, devido naquela época a força militar da Espanha sendo gigantesca, sempre que os cubanos tentavam se rebelar contra os espanhóis, eles sempre falhavam. E teve até algumas guerras, como por exemplo a tão chamada Guerra dos 10 Anos. Em 1898, os Estados Unidos, que naquela época já era meio que uma potência, estava sendo pressionada por exilados cubanos para intervir e ajudar os cubanos. Porque naquela época eu tenho que lembrar que os Estados Unidos era muito anti-monarquia. Se vocês assistiram meu vídeo passado do Império do México, os Estados Unidos já interviu várias vezes quando os europeus tentaram se meter com as Américas. Por exemplo, quando a França de Napoleão III tentou implementar um império lá no México, e agora não seria diferente em Cuba. Em 1898, um navio americano foi atacado pelos espanhóis enquanto estava em direção a Cuba. Depois desse ataque, os Estados Unidos ficou puto com os espanhóis e o que é que eles fizeram? Eles enviaram soldados para Cuba e isso, galera, ficou conhecido como a Guerra Espanhol-Americana, que não aconteceu só em Cuba não, aconteceu em vários lugares do mundo, principalmente nas Filipinas e lá na América Central, em colônias da Espanha.
a Guerra Espanhol-Americana durou vários anos e quem ganhava a maioria das batalhas eram os americanos, porque os americanos também tinham apoio dos cubanos, filipinos, etc. No final, os Estados Unidos venceu a guerra e os espanhóis haviam praticamente sido expulsos da América Central e das Filipinas. Depois de mais de 400 anos de briga por independência, Cuba finalmente vira um país independente e instaurou uma república. E desde então, galera, Cuba foi um grande aliado dos Estados Unidos. Basicamente, galera, os Estados Unidos estavam substituindo a Espanha como a potência principal lá na América Latina. E aí, galera, o que é que aconteceu? Essa proximidade entre Estados Unidos e Cuba continuou. A ponto de curiosidade, galera, lá nos anos 1920, teve até debates para fazer Cuba um estado americano. Imagina aí, galera. Eu não sei se ia dar certo, porque a maioria dos cubanos falam espanhol e a maioria dos americanos falam inglês. Eu não sei. Em 1940, houve uma eleição presidencial em Cuba e quem havia vencido foi um ex-general do exército cubano chamado Fulgencio Batista. Tinha uma postura extremamente pró-americana, era amigo de vários generais americanos. Mesmo Fulgencio Batista tendo essa postura extremamente pró-americana, ele era apoiado pelo Partido Comunista Cubano. Ele só prometeu que caso ele virasse presidente, ele ia fazer o Partido Comunista Cubano parar de ser ilegal lá em Cuba. Bem, galera, ele fez o completo contrário disso. Ele só começou a censurar mais ainda o Partido Comunista Cubano quando ele virou presidente e, obviamente, depois disso, os comunistas pararam completamente de apoiá-lo. Enfim, galera, Fulgencio Batista serviu como presidente cubano por 4 anos, até que o mandato dele acabou e chegou o presidente lá e substituiu ele. Porém, galera, ele queria novamente concorrer, só que a Constituição cubana, naquela época, não permitia um presidente servir um segundo mandato. Em 1952, depois de muita pressão, Fulgencio Batista foi finalmente permitido concorrer um segundo mandato. No entanto, galera, ele achou que ele ia perder. Aí, galera, depois disso, Fulgencio Batista ficou tipo, dane-se, vou tomar o poder mesmo. O que é que pode acontecer? Um barbudinho e seu irmão vão me derrubar do poder e transformar Cuba em um fantoche dos soviéticos? Se ele tiver pensado nisso, eu acho que ele prevê o futuro, basicamente. E então, galera, em 1952, Fulgencio Batista lidera um golpe militar e se autodeclara presidente. E o cara nem era militar mais, o cara já havia se aposentado quando ele serviu o primeiro mandato. Depois que ele tomou o poder, os americanos apoiaram completamente isso. Vários cubanos começaram a ver Fulgencio como mais para um fantoche americano do que um presidente em si. Durante a ditadura do cara, 70% da produção de açúcar ia para empresários americanos. Houve manifestação contra isso? Muitas. Só que Fulgencio, sendo ditador, o que é que ele fez? Simplesmente mandou o seu exército privado e polícia ir lá e... Outra coisa também que você tem que entender é que Fulgencio Batista, meu amigo, ele era muito anticomunista. Tão anticomunista que ele até fez uma polícia específica para caçar comunistas. Galera, quem diria? Dizer que era comunista em Cuba era crime. Aí, naquela época, surgiu uma figura que era um jovem advogado chamado Fidel Castro. Ele tinha um partido dele que era o Partido Ortodoxo. Aí vamos falar que ele não apoiou muito o novo ditador. Vendo que o partido dele estava sendo meio considerado ilegal, ele declarou isso como sendo inconstitucional e até pediu para que houvesse alguma mudança, etc. Porém, galera, como a maioria dos tribunais cubanos eram controlados por lealistas de Batista, Castro sabia que o único jeito de tentar convencer o ditador era a força, usando armas. Ele e seu irmão Raul decidiram organizar uma revolta. No dia 26 de julho de 1953, Fidel Castro, seu irmão, junto com vários outros amigos lá, cerca de 100, atacaram um quartel chamado da Moncada Barracks. Vários
dos amigos de Fidel foram mortos e vários outros, incluindo ele e seu irmão Raul, foram presos. Durante a sua fala de julgamento, Fidel fez uma grande fala criticando o ditador Fulgêncio Batista, basicamente chamando ele de coisa como cachorrinho dos Estados Unidos, etc. Fidel e Raul e vários amigos lá foram mandados para prisão, onde eles ficaram presos até 1955, quando depois de muita pressão da ONU, etc., Fulgêncio Batista finalmente soltou todos os prisioneiros políticos, incluindo Fidel Castro e Raul Castro. Enfim, galera, depois que Fidel e Raul foram soltos, eles foram pro México, onde eles fundaram um grupo chamado M267. O M de movimento, 267, 26 de julho. E quando eles organizaram o movimento, eles tiveram apoio de um argentino chamado Ernesto Guevara, também conhecido por apelido Ernesto Che Guevara. Che Guevara conheceu os irmãos Castro e juntos eles organizaram uma revolta armada para tomar o poder de Fulgêncio Batista lá em Cuba. Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e cerca de 80 a 90 de seus capangas, amigos, sei lá, juntos eles aterrissaram em Cuba para meio que começar a revolução e tomar o poder do ditador Fulgêncio Batista. Quando eles chegaram em Cuba, as praias estavam limpas, vazias? Não, meu amigo, tava lotada de soldados do exército cubano, que rapidamente, assim que eles tentaram entrar em Cuba, começou um tiroteio do caramba. Apenas 20 sobreviveram. Claramente, galera, um grupo de só 20 pessoas não ia ser capaz de derrubar um ditador que tinha comando supremo de um exército inteiro, né? O M26 não era o único grupo rebelde operando em Cuba, não. Houve vários outros grupos também dissatisfeitos com o regime Batista e cada um com sua própria ideologia, entendeu? Alguns queriam uma república democrática, outros queriam uma ditadura de direita. Imagina aí, o grupo só tem 20 pessoas e fora o fato que o exército cubano naquela época era bem maior, Fulgêncio estava recebendo apoio dos americanos. Isso é verdade, galera. Só que tem um problema que você tem que saber, é que naquela época, lá pro ano 1958, a popularidade de Fulgêncio Batista já estava muito baixa, devido a ele sendo um ditador, prisioneiros políticos presos, corrupção, etc. Teve alguns americanos que até pediram para os Estados Unidos dar as costas e começar a apoiar o grupo M26. Os Estados Unidos, com a pressão do povo, decidiu parar de apoiar Fulgêncio Batista e implementou um embargo de armas em Cuba e até enviou espiões da CIA para conversar com os rebeldes da M26. E depois disso, galera, vários outros cubanos, também satisfeitos com o regime de Batista, decidiram se juntar aos rebeldes do M26. E vários outros grupos rebeldes também declararam apoio ao grupo M26 e se juntaram com eles para combater Batista. O número de rebeldes naquela hora havia crescido de apenas 20 para 3 mil. E galera, eu sei que vocês estão pensando, mas 3 mil é besteira, o exército cubano com certeza seria bem maior, né? Naquela época o exército cubano tinha cerca de 80 mil soldados. Naquela época lá em Cuba era muito normal você vender armas que era ilegal vender em outros países. Esses rebeldes tiveram acesso a essas armas e eles só continuaram a conquistar território lá em Cuba, capturando cidade por cidade, até que eventualmente eles capturaram a cidade de Santa Clara. Fulgêncio Batista decidiu cair fora e fugiu para a República Dominicana. Depois disso, galera, o exército cubano, que continuou lutando, não viu mais sentido em continuar lutando e se rendeu. Fidel Castro tomou o poder e os Estados Unidos, esperando que ele poderia ter uma postura meio pró-americana, devido aos Estados Unidos dando um apoio limitado a eles. No final das contas, o que é que Fidel Castro fez? Transformou Cuba em um estado comunista. Se os Estados Unidos não tivesse dado um apoiozinho limitado aos rebeldes, se eles não tivessem implementado um embargo
talvez a Revolução Cubana nunca teria acontecido. Quem era o presidente americano na época? Quem era? Depois que Cuba virou comunista, teve muitas coisas que conhecemos, como por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, que foi quando a União Soviética decidiu colocar mísseis nucleares apontados para solo americano. Isso foi meio em resposta a uma ação que os americanos haviam feito em colocar mísseis nucleares na Itália e na Turquia. E galera, vamos falar que a crise dos mísseis de Cuba quase começou uma guerra nuclear. Ai, meu amigo, ia dar merda. Mas ainda bem que nada aconteceu e uma guerra desse tipo nunca aconteceu. Em 2021 e esse ano, houve várias manifestações anti-governo e o governo só continuou reprimindo elas, como qualquer governo comunista. Eu, como um defensor forte da democracia, espero que Cuba deixe de ser comunista um dia e que o país volte a ser um país livre como era antes. Enfim, galera, esse é o vídeo de hoje, tamo junto e falou!